Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. É o nosso podcast de carreiras, oportunidades e negócios. E hoje estou entrevistando aqui, recebendo no nosso estúdio, Renato Espírito Santo. Ele é o presidente da ABS RJ, que é a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária. E nós vamos estar conversando com ele hoje acerca de uma série de questões relacionadas ao meio ambiente, ao saneamento e ao abastecimento aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, você já sabe como que é o nosso procedimento. Eu convido você mais uma vez, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo e faça o seu comentário. Aqui no Bora Trabalhar, a nossa remuneração sempre vai ser o seu engajamento. Então, Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa e eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público. Seja bem-vindo. Bom dia, César. Obrigado. Eu sou engenheiro sanitarista por formação, pós-graduação sanitária e ambiental, e no momento estou lá na ABS tentando ajudar dentro do processo, né, na ABS RJ. Eu sempre estive dentro da ABS, sempre fui associado, sempre participei. E hoje estou na presidência. As pessoas acharam que era hora de eu ir para a presidência. Eu estou lá trabalhando para poder tentar elevar o nível da associação, melhorar as condições. Enfim, trabalhar pela engenharia sanitária e ambiental. Perfeito. E me explica uma coisa, Renato. Apresenta ao nosso público a ABS. Qual a função da ABS? O que ela busca realizar para a sociedade? A ABS é uma instituição não governamental, que não busca lucro, não trabalha dessa maneira. Ela procura desenvolver a engenharia sanitária e ambiental. Eu costumo dizer que engenharia sanitária, o pessoal fala muito de saneamento, né? Isso tem 4 vertentes básicas, que é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, os resíduos sólidos e a drenagem. Então, basicamente, a engenharia sanitária, quando foca saneamento, é isso. Mas nós trabalhamos também como ambiental, a área ambiental. E aí a gente entra em recursos hídricos, a gente entra no meio ambiente. E a associação, de uma forma geral, procura exatamente isso, desenvolver, permitir que os associados se desenvolvam tecnologicamente, com ações viradas para política institucional, para gerência, para desenvolvimento técnico, desenvolvimento tecnológico. De uma maneira geral, é sempre no sentido de desenvolver e permitir que os associados possam se desenvolver na melhoria da engenharia sanitária e ambiental e da qualidade de vida como consequência, né? Perfeito. Uma questão que a gente sempre costuma colocar quando a gente conversa com uma associação, quais são as prioridades da ABS nesse momento? Bom, a gente precisa diferenciar um pouco para explicar para você como é que funciona para o público em geral. Nós temos uma associação no país inteiro. A ABS ela é nacional. Sim. Todos os estados, territórios aí, ainda cada um tem a sua representação. Então, a ABS está presente em todo o país. E ela é filiada à AIDES, que é a Associação de Engenharia Sanitária, Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é o órgão que congrega em todas as Américas e internacionalmente reconhecida. E a ABS está presente, é a única instituição de saneamento que está lá, no país. E, no caso, no Rio de Janeiro, nós temos uma outra seção, que é a seção que procura seguir a diretriz da Nacional em todos os aspectos. A Nacional ela tem uma série de ações com câmaras, com setores desenvolvidos e preparados que fazem o trabalho de desenvolvimento principalmente. E quando aqui nós temos alguma necessidade, ou nós desenvolvemos com o nosso pessoal, ou pedimos socorro à ABS Nacional. Então a ABS ela tem principalmente hoje esse contexto. Ela está mais ou menos inserida internacionalmente, mais ou menos, ela está bem inserida internacionalmente. No país ela tem essa conotação de desenvolvimento e a gente procura, então, em função disso, atendendo às demandas locais, criar essas prioridades que podem ser
num caminho ou no outro, no caminho de inovação, no caminho de política, depende das demandas que aparecem. É lógico que a gente procura sempre melhorar essas condições. Então, nós temos que buscar recursos, buscar uma série de situações que permitam que isso aconteça. Porque isso não acontece simplesmente que a gente estala os dedos, né? Isso acontece porque tem todo um trabalho de planejamento para que possa acontecer. Então, de uma forma geral, é assim que a ABS se desenvolve. Você desculpa eu ter me alongado um pouquinho, mas é para dar o contexto Sem problemas. Onde a ABS está presente. A ideia realmente é esclarecer as pessoas, então muitas vezes a gente vai precisar se aprofundar um pouco mais. Fico despreocupado em relação a isso, tá? Uma coisa que a gente sempre costuma frisar é que falta informação. Em muitos setores da sociedade falta informação acerca dos mais diversos temas. E essa questão do saneamento para o Rio de Janeiro, acho que para o Brasil todo é muito cara, mas para o Rio de Janeiro, a gente que está aqui, a gente sente os efeitos nas enchentes, em determinados momentos aí bem críticos, e falar sobre o assunto saneamento é muito importante, né? E o que acontece? Nos últimos anos tivemos uma série de avanços na questão do saneamento no Rio de Janeiro. Como que a ABS avalia esses avanços que ocorreram desde a concessão da Ingá, Águas do Rio, hoje a SEDAI, ela apenas capta, ela não distribui mais. Como que vocês enxergam esse momento atual com esses avanços? Nós temos hoje no Rio de Janeiro um sistema implantado em que me parece que só Alagoas, que teve um edital recente, teve o processo do leilão, já aconteceu, tem parecido, porque o saneamento existe e ele não foi repassado integralmente a nível das ações de água e esgoto para as empresas, porque a SEDAI continua com a produção, a SEDAI não deixou de existir, Sim. A produção de água é da SEDAI. Então é um sistema um pouco diferente dos outros, porque normalmente nos outros passa tudo. Aí a empresa entra e pega a produção de água, pega a captação, produção, transporte, pega toda a parte comercial, pega a coleta do esgoto, o tratamento do esgoto, o despejo do esgoto, quer dizer, todas as ações normalmente passam para as empresas. No caso do Rio de Janeiro, fechada. No caso do Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro, a produção de água continua com a SEDAI. A SEDAI é responsável pelo Guandu, é responsável pelo Ribeirão das Lajes, é responsável pelo Imunana, Laranjal e Niterói. Quer dizer, tem alguns órgãos produtores, unidades produtoras que não foram repassadas. As empresas, por exemplo, elas têm nos municípios vizinhos e nos outros municípios onde estão atuando, a captação, aí tem tudo. Lá eles têm tudo. No Rio de Janeiro, não. Município do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, quando eu digo Rio de Janeiro, a região metropolitana como um todo, Niterói, São Gonçalo, aí não é. A produção é da SEDAI. Então é um pouco diferente. Isso permite que a gente acompanhe, mas que ainda não temos parâmetros para medir, para dizer que está melhor, que está pior. Na verdade, você tem uma série de ajustes. Na medida em que o sistema foi passando, ações que demoravam muito a acontecer, até pela própria legislação, hoje são mais rápidas. A iniciativa privada é mais rápida. Então, quando é para você comprar alguma coisa, compra rápido. Não era assim. Para isso facilitou. Para a execução de obras facilitou. Não estão presos a tribunal, não estão presos a Ministério Público. Lógico que recebem demandas, Sim. Mas não estão presos como a SEDAI estava. A SEDAI é complicado realmente para você criar as coisas dentro de uma empresa do governo. Bom, mais ou menos eu diria que a tendência de melhora na distribuição de água e na coleta do esgoto, eu acho que ela está naturalmente aparecendo. Ela vem aparecendo, tem muitas reclamações na área comercial, mas são questões de ajustes que precisam, são sistemas, né? Vem sistema diferente. Então, acho que hoje, na minha avaliação, não é uma avaliação da ABS, nós temos opiniões ainda em discussão lá, mas na minha opinião, eu acho que ela começa a dar sinais de que realmente hoje é bom.
Entendo. Na realidade, fica aquela coisa, né? Existem algumas pessoas na sociedade que entendem que a privatização é positiva, outros entendem que seja negativa, e há aqueles também que defendem parcerias público-privadas, que seria aí um meio termo entre um e outro. Mas o fato existe uma demanda muito grande por saneamento, por distribuição, que a gente ainda não tá sentindo isso acontecer de fato. No seu ponto de vista, se eu fosse lhe perguntar assim, você acredita que a gente possa, nos próximos 10 anos, avançar em quantos por cento para municípios mais afastados do centro? Tipo Magé, Guapimirim, que hoje ainda estão um tanto órfãos desse serviço. Eu diria que o problema não é a distância. Quer dizer, o marco do saneamento, ele estabeleceu, agora com as modificações que aconteceram, com a aprovação dessa nova lei que gerou o marco do saneamento, estabeleceu que até 2033 nós deveríamos ter praticamente 100% de cobertura para abastecimento de água e cerca de 90%, 80 e pouco, 88%, eu quero ter certeza, mas eu não tenho o número na cabeça aqui, para esgotamento sanitário. Isso para todo o Estado. É execuível, no seu ponto de vista? Só para voltar, isso para todo o Estado, porque esse número é nacional. Sim. Né? Então, para todo o Estado, nós teríamos isso. Eu não acho que seja execuível. Se fosse pelo governo, se continuasse no sistema anterior, eu diria que não ia chegar mesmo. Mas eu não considero execuível. Os investimentos são muito altos. Acho que nem a iniciativa privada vai conseguir fazer. São números que realmente, quando você... Abastecimento de água, você pegar alguns municípios, Niterói, por exemplo, praticamente 100%. Nós entregamos já praticamente com 100%. Para a empresa, então, foi muito mais tranquilo. Tem municípios que não é assim. Tem municípios que, vamos dizer, é quase o inverso, como você falou, Magé também tem uma dificuldade grande. A cobertura em Magé de água é da ordem de 30%, 40% mais ou menos. Sim. O que é pouco, né? O que é muito pouco. Coleta de esgoto não vamos nem falar, porque lá não tem sistema de esgoto. O que tem é sistema de águas pluviais, é o chamado sistema misto. Quer dizer, o esgoto cai na manilha que teria que pegar água de chuva. Então, água servida. Então, acho muito difícil, realmente. Nós estamos aqui em 2024, pouco tempo, não vejo esses investimentos, é alguma coisa realmente, um número absurdo. Eu não vejo condições da gente chegar lá, não. Entendo. É uma realidade que a gente sempre constata, né? Que são as datas, os cronogramas sempre vão existir, mas a realidade sempre fala mais alto. A gente sabe que de fato é assim. E como vocês são profundos conhecedores desse segmento, eu acho muito interessante a gente falar acerca das contribuições. Como que a ABS hoje ela tem contribuído com os órgãos no avanço dessa questão do saneamento e da distribuição? A ABS ela se coloca como parceira no processo, porque essa é vamos dizer assim, uma das finalidades maiores da ABS, que é trabalhar pelo desenvolvimento tecnológico tanto dos associados quanto das empresas. Nós temos, nossos associados são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, a gente se coloca como parceiro nesse processo. Não somos fiscalizadores, não temos essa conotação e não é esse o nosso papel. Como parceiras, nós somos solicitados pelo potencial tecnológico que nós temos, pelos profissionais que nós temos. O Rio de Janeiro sempre foi expoente no saneamento nacional. Então, nós somos solicitados, de vez por outra, para cursos, para acompanhamento, para discussão de alguma coisa que está acontecendo. E nesse processo a gente se insere e aí isso pode demandar, de repente, um desdobramento mais profundo. Então, normalmente é nessa maneira que nós participamos junto às empresas que estão hoje operando o sistema. Também a SEDAI e estamos aí. E não só no Estado, porque de vez em quando nós somos solicitados aí pela Nacional para mandar um reforço a alguém lá para Maceió, lá para Salvador, porque está precisando lá, ele não tem. Então, sempre na parceria. Interessante. E nisso vocês recebem demandas periódicas, né? Compreendo dessa forma. Sim. E qual é a estrutura que hoje a ABS disponibiliza
nesse processo. Vou te dar um exemplo. Se por acaso uma instituição de ensino superior esteja desenvolvendo um curso de engenharia ambiental ou esteja querendo desenvolver um programa de mestrado, doutorado dentro dessa área, a ABS teria condições de contribuir diretamente de alguma forma? Já contribui. Já contribui? Já contribui com faculdades, com cursos, com profissionais, como eu estava dizendo. Nós somos parceiros nesse processo. Nós temos relacionamentos com as faculdades e, na medida em que as demandas surgem, a gente sempre vai procurando ampliar a possibilidade de trazer mais associados, de trazer mais profissionais e, principalmente, de fazer a troca de informação, né? O que é mais importante nesse processo todo, permitir isso. E dentro desse processo que você coloca como sendo assim, a ABS tem essa característica consultiva, apoiadora, vocês certamente desenvolvem, como que eu posso dizer assim, uma avaliação geral dos processos que estão acontecendo, tanto na questão do serviço público, como também na questão da formação dos profissionais para o mercado de trabalho, né? Quais os desafios que hoje você, como presidente da ABS, enxerga para a questão da universalização do saneamento? Principalmente o investimento, principalmente o recurso financeiro para esse investimento. O recurso necessário é muito alto e eu não vejo como é que isso vai ser viabilizado de imediato. A gente pode dar um exemplo que não vamos sair da área de saneamento, vamos dar um exemplo nos resíduos sólidos. Resíduos sólidos teve uma lei que aconteceu... 2010. Eu ia dizer há 20 anos atrás, o primeiro esboço, a primeira discussão. Depois a lei saiu em 2010. O que aconteceu? Ali, vou pegar um exemplo só, ali diz que você tem que acabar com todos os lixões até 2024. Na verdade, 2024 já foi prorrogado 3 vezes, porque era até 2017, virou 2020, agora é 2024. Mas já acabou o prazo. Sim. Os lixões continuam aí e vão continuar, porque não é por força de lei que o lixão acaba. O lixão acaba quando você vai lá e investe, seja transformando em aterro, em usinas, seja em que processo for. Mas você tem que investir. E isso requer muito dinheiro. E está aí o abacaxi. Porque os municípios de 50 mil habitantes, para menos, não tem receita. Não tem condição de fazer. Se o governo federal não entrar, porque o governo estadual também é nessa situação aí. Você vê o que o governo está na lei fiscal aí com o governo nacional, né? O governo federal. Está preso, não adianta, que não vai ter recurso, não tem recurso e não vai fazer. E o governo federal não aporta recurso para isso. Quando aporta, agora no PAC, a nova versão do PAC, vai aportar aí, sei lá, falam em 2 bilhões, não dá nem para saída. Então, esse é o exemplo que eu vejo da dificuldade. Você precisa realmente investir. E aí, voltando para o saneamento, os recursos são muito pesados. Entendo, mas existe uma questão também que eu acho que é importante a gente colocar, eu queria ouvir o seu ponto de vista em relação a isso. A gente tem demandas no saneamento, na segurança, em todas as áreas que você imaginar existem demandas atrasadas, inclusive, né? E no campo ambiental, eu acho que é uma das questões até mais complexas, porque todo mundo cobra sustentabilidade, mas ninguém diz quem vai pagar a fatura. E o que acontece? Eu entendo que o caminho não seria o aumento de impostos, sobrecarregar ainda mais a sociedade. Você não acredita, ou qual a sua avaliação acerca de um processo de desregulamentação de atividades econômicas para poder aumentar o investimento privado e daí gerar a arrecadação necessária para gerar esse bolo necessário para o investimento? Porque é muito simples você compreender que as empresas indo embora do país, o pequeno com medo de investir, com tanta coisa para ser feita, fica complicado. E hoje em dia, para você ter uma empresa em qualquer segmento, você tem que buscar certificações. Sim. Essas certificações são processos caros. E assim, a gente fica tentando resolver o problema, mas ao mesmo tempo a gente fica batendo na solução.
Qual a sua visão em relação ao ambiente econômico para gerar o recurso necessário? É uma pergunta que requer uma análise profunda do processo. Eu acho que a desregulamentação, ela pode realmente dar um input bem razoável nisso. Mas eu não consigo enxergar nas condições do Brasil, embora eu entenda que o Brasil é um país rico, ele é rico pelos recursos que tem. Sim. E não pela sua situação. Daí o plano que saiu ontem, né? O governo está querendo economizar, começa a taxar os mais ricos e aí vem com as promessas de campanha aí do imposto de renda, né? E quando você fala em aumentar a geração de recursos, sempre sai para a linha dos impostos. É difícil, é muito difícil. Eu acho que a desregulamentação é um caminho, mas eu não tenho hoje a petulância de dizer que isso ou aquilo vai resolver, porque eu acho que os economistas estão aí já há bastante tempo. Quando você vai no país, você vai para o Centro-Sul e vê o que está acontecendo, a revolução que está acontecendo lá, é a utilização das riquezas, é o aperfeiçoamento, é a mão de obra local cada vez mais explorada no sentido de dar retorno. Eu acho que isso é um exemplo para o Brasil. O Brasil tem que procurar as suas atividades onde pode gerar recursos, seja interno ou externamente, para poder transformar esse processo. Eu acho que o exemplo do agro é fundamental nisso. Eu acho que mostra muito para o Brasil. Mas eu não me arrisco a dizer que o caminho é esse. Eu não vou poder fazer isso. Acho que eu vou te responder assim meio sem entrar muito no mérito. Sim, eu te entendo. O que acontece? Eu sou cliente de um banco digital, né? Creio que você também deva ter o aplicativo do seu banco. Sim. E até os bancos já colocam lá crédito de carbono. Aí eu fico pensando comigo, olha só que interessante. Se você disponibiliza isso para todos os clientes que não têm a menor noção do que seja e nem como acumular esses créditos, como transformar isso em renda. E você, como conhecedor da área, eu acredito que seja a melhor pessoa para falar sobre isso. Qual a sua visão em relação ao crédito de carbono? Não só crédito de carbono, mas assim como você falou do banco digital, o crédito de carbono, hoje você capta energia solar e passa a ter crédito também. Você tem outras formas de energias. Então, eu acho que esses créditos são importantes, mas nem todos têm acesso e condições para fazer. Hoje, para você entrar num processo que te gere um crédito qualquer, crédito, mas nesse universo, Sim. Né? É um processo difícil, não é fácil. Você sabe, porque bota a plaquinha ali e a energia solar passa. Não é assim, né? Trabalha com crédito de carbono, faz isso, faz aquilo, mas tem todo um procedimento que precisa ser aperfeiçoado, precisa ser divulgado e, principalmente, eu acho que as associações podem trabalhar muito nisso. Eu acho que essa é também uma linha que o governo deve trabalhar. Acho que é importante. Entendo. Em relação àquilo que a gente tem hoje, como sendo toda essa discussão em torno do saneamento, essas concessões que estão ocorrendo, que estão em execução, existe uma questão também de operacionalidade. Como que a ABS hoje ela se posiciona como parceira para a execução de projetos, além da consultoria que vocês já prestam? Existe, por exemplo, parceria com instituições privadas para a execução de projetos ambientais? Olha, eu vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Nós temos um evento chamado Saneia Rio. Esse evento é a terceira edição dele. O primeiro foi na sede da Firjan, onde nós tivemos 600 pessoas, 200 pessoas, 200 presencialmente no evento e 1.800 inserções digitais, direto pela mídia eletrônica, YouTube e outros canais. No segundo, nós tivemos 600 participantes presenciais e 1.700 inserções
eletrônicas. Nós estamos agora no terceiro evento, que vai acontecer semana que vem, e vai acontecer lá na sede da ABB, ali na Lagoa, na quarta-feira, dia 4 de dezembro agora. E esse evento, nós estamos estimando a mesma quantidade presencial e a digital também, mais ou menos os mesmos números de 600 e 1.700 a 2.000. E esse evento, ele é feito totalmente em parceria com as empresas privadas. As empresas que fazem a concessão, as empresas que prestam serviço, tanto para a SEDAI, quanto... A SEDAI é patrocinadora, as concessionárias são patrocinadoras, as empresas que prestam serviço são contratadas, empresas de engenharia que fazem obras para a SEDAI são patrocinadoras. Então, nós temos patrocinadores em todos os campos voltados exatamente para essa área. E aí eu procurei dar um exemplo claro de como a gente pode conseguir ajustar, trabalhar e ajudar nesse processo. Então, o tema desse evento, de quarta-feira que vem, será a concessão no Rio de Janeiro. Você vê como é que a gente entra nesse processo. Então, nós montamos todo o evento, convidamos as pessoas, vamos ter a presença do governador, a presença do secretário nacional de saneamento, a presença de ministros na abertura, durante, vamos ter palestras com as empresas, mesas, tudo vai acontecer nesse processo. É um dia em que a gente fica o dia inteiro discutindo o assunto e gerando material para futuras discussões, para aproveitamentos, para utilização, porque a gente faz o evento. E é normal esses eventos, não era normal, já está começando a se ter uma outra visão, e é nessa visão que a gente se encaixa. O evento, em geral, ele é feito, faz-se as mesas, discute-se, tudo bem, acabou, as perguntas aconteceram, vai todo mundo embora, ou vai para um coquetel, né? E daí? Aí no dia seguinte, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Foi naquele evento. O que é que a gente quer deixar? A gente quer deixar a memória disso. Quais propostas, quais as soluções apresentadas, isso vai ficar editado e gravado. Então, esse eu acho que é um avanço nesse tipo de evento. Não é um evento apenas para as pessoas mostrarem a cara e falarem sobre o seu trabalho. Então, acho que esse exemplo mostra a atuação da ABS nesse item com as empresas. Como é que pode fazer? Nós fazemos cursos diretos de acordo com as demandas. A empresa diz, eu preciso treinar operador de elevatória. Tá, você quer assim, qual é o tipo de elevatória? Montamos um curso e vamos treinar o pessoal. Nós caminhamos e estamos querendo, ano que vem nós vamos avançar para tentar começar a fazer as certificações. Nós queremos que a ABS seja certificadora. É uma discussão que a gente tem a nível nacional, mas que no Rio de Janeiro a gente já avançou. Não somos ainda certificadores, mas estamos trabalhando nesse sentido e acho que a gente vai conseguir ano que vem. Se a gente conseguir isso ano que vem, é um avanço imenso, porque as empresas, elas não têm. Elas contratam as pessoas. Então, se você contrata um empregado e manda para um setor que pode avaliar as condições daquele empregado e dar um certificado, dizer, não, esse empregado está apto realmente, ou precisa de treinamento, é uma outra situação. Então, no caso, a ABS hoje ela pode dizer que já conta com um corpo de profissionais que poderia atuar como auditores, que poderiam estar visitando a empresa para gerar esse documento final de certificação, apenas não o faz ainda. Com certeza. Tem aspectos legais que você precisa vencer, tem toda uma adaptação que precisa ter, mas eu volto a dizer, eu disse ainda há pouco, o Rio de Janeiro sempre foi de ponta no saneamento nacional. Nós temos, não vou dizer que nós temos os melhores, mas nós temos muitos profissionais de um nível excelente que são requisitados, inclusive, internacionalmente. No Rio de Janeiro, nós temos esse potencial. Maravilha. E uma outra pergunta, trazendo um pouco aqui para a nossa realidade do Bora Trabalhar. O nosso pessoal se foca muito no mercado de trabalho, Renato.
Imagine o seguinte, a gente tem toda essa movimentação em torno do saneamento, em torno do meio ambiente, e aquela pergunta que fica: quais são as áreas do mercado de trabalho que você indica como mais favorecidas nesse processo e quais áreas você indicaria hoje como sendo aquelas que potencialmente vão gerar o maior número de vagas, tanto a nível técnico como superior? Mas você pergunta no âmbito do saneamento? Sim, saneamento e meio ambiente também. O que acontece? O saneamento e o meio ambiente, eles são muito específicos. Não é todo mundo que faz saneamento. Todo mundo que eu digo no Rio de Janeiro. Sim. No país, você tem milhares de empresas de engenharia que trabalham em áreas e mais áreas, mas saneamento são poucas empresas. Você tem a dedo quantas empresas são, seja de saneamento, em meio ambiente, resíduos sólidos, drenagem. Então, são coisas específicas. Um instalador que trabalha, por exemplo, numa dessas concessionárias, fazendo rede, fazendo manutenção, quando ele sai dali, ele como instalador, ele não encontra mercado com facilidade. Porque é uma atividade que é executada ali no espaço da concessionária. Sim. Você não tem isso sendo executado no dia a dia aqui na rua, em outras empresas. Tem sim, o instalador vai ter que se adaptar para fazer, por exemplo, instalações em prédios prediais, que a SEDAI não faz, que as concessionárias não fazem. Parte predial não faz. Instalador de quê especificamente? Instalador de tubulação. Ah, sim. Normalmente, quando a gente fala instalador, é um instalador de tubulação. Ele tem também a parte operacional. Trabalha fazendo manobras, registros, aparelhos de medição. Ele também trabalha. Hoje até já tem uma especificação um pouco diferente, mas é no nível do instalador. Você vem aqui para fora, você não consegue. Vai trabalhar numa Petrobras e lá tem. Lá na Reduc tem atividade? Tem, aí pode ir. Mas onde mais tem? Os shoppings, com as suas estações de tratamento de água e de esgoto, não tem esse perfil para contratar? Os shoppings hoje, na grande maioria, a não ser onde não exista rede, eles têm que se integrar ao sistema. Se não existir, aí eles têm que ter as suas unidades de tratamento. Mas, normalmente, quando o shopping quer se instalar, ele faz a consulta à concessionária local para saber se aquela área onde ele quer se implantar, o shopping, é viável a nível técnico de saneamento, nas condições normais, de drenagem. Então, hoje você já não tem mais, a maioria dos shoppings hoje já está toda, ou quase toda, ligada aos sistemas públicos. Então, não tem muito espaço. É aquilo que eu te falei. Ele sai de uma instalação de rede, porque nas concessionárias eles não trabalham com instalação predial. Estou dando exemplo do instalador, mas é mais ou menos assim. Operador de tratamento. O operador de tratamento trabalha lá dentro da estação de tratamento, seja de água, seja de esgoto, analisando, fazendo os parâmetros, mas onde é que ele vai ter estação de tratamento? A Petrobras tem, uma empresa tem, mas é pontual. Então, é difícil esse mercado para quem está lá dentro. Aqui fora, tem que se adaptar e se adaptar muito bem. Então, se ele estiver treinado, estiver certificado, isso facilita. Perfeito. Dentro dessa discussão do mercado de trabalho, a gente sabe que também tem a questão da gestão de recursos sólidos. Sim. Né, que é uma discussão hoje também que está colocada na sociedade. Como que a ABS vê hoje a gestão de recursos, de resíduos sólidos, dentro do Rio de Janeiro? Resíduo a gente até falou dos lixões aí, né? Resíduo é um problema. Nós temos um problema grave. A ABS tem participado, nós temos alguns profissionais que lidam diretamente e trabalham com resíduos sólidos. Esses profissionais estão sempre lá com a gente conversando, a gente está sempre discutindo alguma coisa, alguma possibilidade, mas os governos precisam entender, seja estadual ou os municipais, que a ação do resíduo sólido ela não é só trabalhar na transformação do lixão, que hoje é o maior problema. Sim. Todo mundo é prefeito que quer saber de acabar com o lixão, porque ele tem que cumprir, senão daqui a pouco está arriscado a não ter recurso. Não receber recurso, seja federal, seja estadual.
Eu, por exemplo, vejo nas nossas discussões, a gente já chegou à conclusão de que isso é importante. Você não faz isso a curtíssimo prazo. Você não vai dar solução a curtíssimo prazo. Nem a curto. A médio em alguns locais. Mas a tendência é que isso seja a longo prazo. E a longo prazo você tem uma ação que eu acho que é fundamental, que é a educacional. As nossas crianças, elas têm que aprender. E nós entendemos que isso tem que estar na grade curricular. Não só resíduos sólidos. Também água, esgoto, noções, tem que estar. Talvez você tenha que ter uma cadeira, desde o primário, né, lá da base, onde as crianças aprendam, porque onde tem, a gente sabe de alguns projetos que existem, onde tem, as crianças são os maiores fiscais dos pais. Chega em casa, vê uma torneira aberta. Mamãe, a torneira não pode ficar aberta. E fala e diz por quê. Então, isso é uma mentalização, é uma mudança de mentalidade que vai acontecendo ao longo do tempo. E o problema dos resíduos é aquele que a gente sabe, né? Sim. As prefeituras normalmente são as responsáveis pela coleta, pelo transporte, pelo destino, e aí cai nos lixões. Hoje não se tem exatamente uma métrica daquilo que pode ser feito, né? A gente tem, na realidade, um serviço meio precarizado prestado pelo poder público e vocês vêm tentando aí colaborar da melhor forma possível, né? Sim. Sendo que sempre a gente esbarra naquela questão do recurso. Cadê o empenho? De onde vai vir o recurso para a gente poder avançar na obtenção de resultados? Isso tem sido o maior problema, correto? Para mim, sim. Eu entendo isso. Assim, vamos imaginar o seguinte, Renato. A gente sempre busca assim, alternativas para resolver os problemas. Imagine se como se fosse um gestor que tivesse o poder de não apenas decidir, mas estabelecer políticas de longo prazo. No meu ponto de vista, eu entendo que o nosso problema sempre vai esbarrar não só no recurso, mas também nas políticas de longo prazo. Porque sempre que troca o governo, trocam os gestores, um não quer levantar a bandeira do outro e acaba que a gente não tem permanência. A gente observa, por exemplo, questão de Taiwan, é líder na produção de semicondutores. Eles não nasceram assim, isso foi um projeto que levou décadas e hoje eles são referência absoluta. A gente não consegue, dentro do poder público hoje, se tornar uma referência absoluta. A gente sempre somos assim expoentes, mas isso sempre está ameaçado numa possível mudança de gestão. O que falta para a gente poder conscientizar, inclusive o poder público, de que as ações precisam ser políticas de Estado e não de governo? Você tem as câmaras municipais, as assembleias legislativas, que são órgãos fiscalizadores. Deveriam estar fiscalizando o executivo para que as ações fossem aquelas que estão definidas de alguma maneira num programa plurianual, fossem então implementadas e fossem levadas aos seus resultados esperados. E você não vê isso acontecer. Então eu acho que começa o caminho por aí. O programa plurianual ele tem que existir sempre. Você tem que ter medidas de longo prazo que precisam ser tomadas, ações definidas que precisam ser tomadas. É lógico que vai ter correção de rumo, porque a longo prazo ninguém acerta tudo. Vai ter correções, ajustes. Mas quando você começa uma obra que vai passar para o governo seguinte, é aquilo que você falou, vai passar para o governo seguinte, se ela começou e se ela saiu de uma orientação do plurianual, do programa de investimentos, quem entra tem que cumprir. E os legisladores, seja a Câmara Municipal, seja a Assembleia Legislativa, têm que exigir que isso seja feito. Tem que aplicar as penalidades se por acaso não for feito. Porque é um absurdo quando a obra para. Quando a construção de um colégio para, porque o governo vai verificar as contas, vai saber se a obra foi feita certa, se isso ou se aquilo. E quanto tempo leva? Isso é prejuízo. Isso é prejuízo no resultado daquela ação, é prejuízo financeiro. Sim. Então é preciso que, no meu entender, que exija planejamento. Esse planejamento tem que existir
sempre, sempre com um programa plurianual, com as correções necessárias e, principalmente, com a fiscalização dos setores competentes. E acho que a população também deve fiscalizar e deve exigir que isso aconteça. Tem que passar por aí. Eu não vejo outra forma de você conseguir levar aos resultados esperados aquilo que tem que ser feito pelos governos. Compreendo. E uma outra questão que hoje em dia está em voga, né? É a questão dos efeitos das mudanças climáticas. Existe alguma iniciativa hoje da ABS junto ao poder público para poder mitigar esses efeitos na nossa sociedade? A iniciativa que existe hoje é tentar fazer com que você invada mais, ou invada menos, né, melhor colocando, que invada menos o meio ambiente. Na verdade, as pessoas são as maiores causadoras dessas variações climáticas. Tem geleira degelando, né, o nível do mar aumentando em determinados locais, o calor imenso aí cada vez mais quente, as enxurradas cada vez mais fortes em função das chuvas que acontecem. Petrópolis teve 2 desastres em menos de 5 anos. Terrível. E será que minimizou bastante a consequência entre um e outro? Quando eu digo minimizar, é porque eu exigiria muito dizer, será que todas as medidas deveriam ter sido tomadas, foram tomadas, para quando acontecesse novamente não tivesse o resultado que teve? Nenhuma, né? Então, eu acho que vai por aí, né? Vai por aí. A ABS hoje, ela discute muito isso a nível de meio ambiente. A gente tem procurado trabalhar agora mesmo uma iniciativa que está se começando a desenhar. Ainda não fizemos o contato, vamos deixar passar o evento Sanear Rio, final de ano, porque não vai se resolver nada em dezembro mesmo, mas nós queremos conversar com o pessoal da Conlurb, por exemplo, em função de um problema que está surgindo, a gente está sentindo que está surgindo com o pessoal planta mudas, né? E aí está havendo alguns problemas no Rio com respeito a isso, porque a Conlurb tem uma legislação, tem uma documentação que exige determinadas ações, determinados parâmetros, e as pessoas querem plantar, querem fazer e não estão obedecendo aquilo, isso está dando as discussões. São problemas pontuais, mas que a gente discute também a nível maior dentro da associação. Mas é mais discussões, porque, volto a dizer, a ABS não é executora de políticas, né? Ela trabalha no desenvolvimento disso. Perfeito. E como que vocês veem hoje a questão do uso da tecnologia para a melhoria do saneamento ambiental? Porque o que ocorre, né? A gente vê muito aquelas obras de manilha, que muitas vezes as obras não saem bem como se esperava, mas a gente tem hoje muito mais tecnologia até para identificar pontos críticos. Hoje a gente tem drone para poder fazer avaliações de longo e médio alcance, a gente tem toda uma estrutura de instrumentação para poder verificar onde temos, onde não temos lençol freático, onde está havendo, por exemplo, roubo de água potável, desvios, enfim. E, no entanto, a gente não tem eu particularmente nunca li um documento que falasse acerca da visão de certas instituições acerca dessa tecnologia. Como que você vê que hoje a tecnologia possa ser utilizada para a melhoria do saneamento? Não, isso não tem dúvida. Você tem inovações aparecendo todo dia. Na parte voltando a falar sobre saneamento com as suas 4 vertentes, né, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, você tem aparelhos hoje que te permitem, como você mesmo disse, medições instantâneas à distância. Por exemplo, no abastecimento de água, você, antigamente, como é que fazia? Eu quero fazer uma medição, quero saber quantos litros está passando na Doutora de Ribeirão das Lajes, lá perto, lá na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Vai para lá, o cara abre um buraco, instala o que a gente chamava de pitot, bota uma válvula, fica lá, aí passa um dia inteiro. Primeiro você já passa um dia para fazer o buraco, para arrumar espaço. Depois vai para lá, fica um dia inteiro fazendo leitura
leva para o escritório, aí chega no escritório, calcula pela fórmula para ver. Era assim que era feito antigamente. Eu mesmo peguei isso. Hoje você corta ali, insere um aparelho, e esse aparelho transmite online. E você lê no mapa. Dando um exemplo de abastecimento de água, esgotamento sanitário também não é diferente. Você tem equipamento nas estações. A parte de resíduos sólidos, você tem uma série de procedimentos através de aparelhos novos que estão aí. A parte de drenagem, talvez é que tenha menos assim, utilização das inovações, mas mesmo assim tem bastantes inovações. Nós temos na Hub Nacional uma câmara que estuda isso, a Câmara Tecnológica, que recebe os equipamentos, recebe aparelhos, recebe informações e desenvolve. Na medida em que nós temos alguma necessidade aqui na ABS, a gente aciona o pessoal da Nacional. Ou, dependendo do que for, a gente mesmo aqui cria os parâmetros necessários, os procedimentos para poder dar uma solução qualquer de acordo com a demanda que vem acontecer. Então, eu acho que a gente consegue, com essas inovações, consegue muito ganho. Mas é preciso que as empresas também operem isso cada vez mais de forma mais aprimorada. Ok. E uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você. Como que a ABS tem contribuído para auxiliar, contribuir no abastecimento de água para as comunidades carentes? Eu falei do Sanear Rio. Sim. O primeiro Sanear Rio, que foi na Firjan, ele teve o mote de membranas e tratamento de água. O segundo, que foi no ano passado, no meio do ano mais ou menos, a gente está fazendo 18 em 18 meses, foi em junho ou maio do ano passado, ele falou sobre, o tema principal era o abastecimento em comunidades carentes, saneamento em comunidades carentes, seja o abastecimento de água, seja o esgotamento sanitário, parte de resíduos, drenagem, envolvendo comunidades. Esse foi o tema e nisso nós desenvolvemos todo o trabalho. Como é que a ABS tem participado? Criando esses procedimentos, criando esses processos que permitam as discussões. Porque nós temos painéis, vamos ter novamente agora no terceiro, com o mote da concessão, nós vamos ter lá a participação totalmente diversificada. Nós vamos ter lá os representantes da comunidade, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo. Nós vamos ter o representante da Genersa, nós vamos ter representantes da Firjan, tem representante de tudo quanto é canto, das empresas, das academias. Nós vamos ter. Com isso, você gera um canal, gera um espaço para discutir os assuntos. A ABS tem procurado essa linha, participar nesse processo, criando esses eventos e trazendo à discussão todos esses atores. E isso eu acho que é o que tem permitido aí que as empresas, principalmente, direcionem um pouco mais as suas políticas em cima disso. Perfeito. Em relação à questão dos cursos que você havia comentado, existe uma demanda por qualificação profissional de qualidade feito por aquelas instituições que realmente possuem autoridade, né, no assunto. Quais são essas qualificações que a ABS realiza e gostaria de saber também se elas são abertas ao grande público. Em geral, essas demandas vêm das empresas, mas outros cursos nós fazemos também. E quando fazemos cursos online, por exemplo, nós divulgamos e as pessoas se inscrevem. Se é associado, ele vai receber essa informação porque ele é associado. Se ele não é associado, ele não vai receber a informação, a não ser que ele tenha algum acesso, seja por um amigo, uma pessoa que lhe informe, vai ter um curso assim, e se ele quiser, ele entra. Não tem problema. É só se inscrever e entrar dentro dos procedimentos normais de inscrição. Então, aberto está, como está aberto o evento de quarta-feira. É lógico que as pessoas, existem os convidados e existem aqueles que querem ir, só para ver um painel, só para ficar lá a par da manhã. Então, depende do interesse de cada um, mas todos os eventos são abertos, inclusive ao público em geral, sem maiores
conotações no sentido de restringir, não existe isso. Entendo. A nível de faculdades, nós informamos as faculdades também, as faculdades de engenharia, quando é o caso, né? E procuramos divulgar, inclusive, dentro. Nós temos o JPS, que é o chamado Jovem Profissional do Saneamento, que é um projeto da ABS também. São os estudantes que estão dentro desse processo, que participam com a gente em ações comunitárias, em que eles se envolvem, por exemplo, com coleta de lixo em algumas comunidades, vão lá, orientam. Então, tem todo um procedimento nesse processo aí que normalmente tem trazido bons resultados. Beleza. Então, só para a gente poder fechar e deixar bem claro aqui para nossa audiência, né? O Saneia Rio vai acontecer nessa quarta-feira, perfeito? E quais os painéis e atividades que vocês vão ter lá? Só para o nosso público e despertar o interesse nas pessoas para essa questão que é tão importante, mas parece que a mídia se esqueceu um pouco, né? E a gente quer que as pessoas realmente entendam a importância do evento, que vai fazer uma diferença muito grande e vai produzir documento, que é o mais importante, né? Então fala pra gente um pouquinho sobre o Saneia Rio na prática, como que ele vai acontecer. O Saneia Rio ele vai ter uma cerimônia de abertura, quarta-feira, deixa eu voltar com isso, quarta-feira, dia 4 de dezembro, às 9 horas da manhã, na Associação Atlética Banco do Brasil, na Lagoa. Teremos a cerimônia de abertura, fala das principais autoridades que lá estarão. Depois teremos o primeiro painel. Vamos ter um case, que é o case da região dos lagos, sobre a concessão, porque é o tema, né? O nosso tema é a concessão. Então, o palestrante será o responsável pela concessão na época, que foi o Bianchini. Ele vai fazer a apresentação do case. As pessoas vão entender o que houve na região dos lagos, vão poder perguntar, vão poder participar. Depois nós temos o primeiro painel, que vai falar sobre as concessões realmente, os seus desafios, como é que as empresas entraram nesse processo, a situação atual e os resultados esperados. Todos os CEOs das empresas estarão presentes, são 5 que vão falar sobre isso, cada um na sua área, cada um no seu processo de concessão. Porque nós temos 4 lotes, né? No Rio de Janeiro foram 4 lotes, uma empresa ganhou 2 e outras empresas 2 diferentes. Mas nós já tínhamos outros casos de concessão, porque Niterói, por exemplo, já era uma concessão, a região dos lagos já era uma concessão, Campos já era outra concessão, então tem empresas diferentes, são 5 empresas no total. Essas empresas, então, vão poder falar sobre a situação que encontraram, seus desafios, resultados e o que esperam aí. Esse é o painel. No painel da tarde, nós vamos ter um painel falando sobre tarifa. Aquele velho problema de que a conta vai subir, cada vez está subindo mais. Agora tem aí uma discussão que vai realmente fazer eu acho que vai ter um burburinho grande nesse processo, que é o que está acontecendo com esse reestudo que as empresas pediram em função da tarifa, porque alegam que informações que eles receberam no leilão, no edital, não estão coerentes com a realidade. E, em função disso, tem que alterar a tarifa, porque os números têm que se ajustar. Essa é uma discussão que está acontecendo, porque a tarifa aumentando, a conta da água do povo vai aumentar, e aumenta bastante. Loucura. Então, isso está aí, é do momento, é de hoje. Nós vamos ter nesse painel representantes da comunidade, representantes das universidades, representantes da Genersa, que é a agência que faz a fiscalização do processo, que autoriza, ou melhor, que encaminha para o governador a proposta de autorização, é quem aprova os pedidos das empresas. Então, nós vamos ter todos os atores aí, e acho que isso vai dar uma boa discussão. E o terceiro painel, o último painel, é um painel que fala sobre a metodologia, o que se faz, inovações, aparelhos. Então, de uma forma geral, tem toda uma visão do processo da concessão. Eu volto a dizer, quarta-feira, 9 da manhã, aberto ao público, na Associação Atlética Banco do Brasil. Esperamos todos vocês lá, é importante para a gente. E quem não puder ir, mas tiver condição de acessar via internet, vai ser pelo YouTube, não vai ter problema, é só ver a divulgação, nós vamos divulgar todos os canais necessários, não possíveis, para que vocês acessem, então, o sistema.
Ok, Renato, eu te agradeço pela presença hoje. Embora você já tenha mandado aí um recado, né? Eu vou, mais uma vez, lhe permitir aí que você faça uma comunicação ao nosso público. A gente agradece muito a sua presença. É muito interessante ter pessoas falando sobre essa questão ambiental, a questão do saneamento, que infelizmente ainda é tão precária no nosso país, apesar de estarmos em 2024, mas eu tenho certeza, pelo que você falou, pelo trabalho que eu tenho visto, que a ABS ela tem feito uma diferença muito grande para os avanços que têm ocorrido no nosso estado. E, mais uma vez, né, aproveitando a sua presença, queria pedir para você mandar o seu recado, fazer os seus convites, dar as suas sugestões nessa câmera aqui, que é totalmente sua. Agora você é o dono da festa. Já convidou para o evento, mas querendo dizer mais alguma coisa, você é o dono da casa. Fica à vontade. César, eu agradeço a ajuda que você nos dá aí, porque essas perguntas, quando você faz, você nos deixa meio apertado, mas você também já encaminha uma resposta pelo conhecimento que tem, e isso é muito importante. No momento, a ABS está envolvida com a terceira edição do Saneia Rio. O Saneia Rio é o maior evento de saneamento do estado do Rio de Janeiro e, eu posso dizer, se não o maior, um dos maiores eventos de saneamento do país. Pela forma como é feito, pelo público que atende, nós temos aí a estimativa da ordem de 600 presentes nos painéis e durante o dia no evento, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro, a partir das 9 horas, durante todo o dia. As inserções via internet vão ser possíveis a todos que queiram acessar sem maiores problemas, procurando só os canais de divulgação, YouTube e outros canais que vão aparecer, com certeza, na mídia, e vocês vão poder verificar para quem não puder estar presente. Esse evento, quando eu digo que ele é um dos maiores, se não o maior, nós não temos no país eventos feitos por associações, por regionais, com essa participação de público. Nós não temos. Então já é o primeiro sinal de que é o maior. Para mim, é por aí que se mede. Mas o conteúdo disso tudo, do que vai ser discutido, é que eu acho que é o mais importante. Nesse caso específico, nós vamos estar lá discutindo a concessão, as concessões, as empresas que são as detentoras desses contratos vão estar presentes, a SEDAI, que também trabalha no processo, vai estar presente, todos os CEOs estarão presentes. Então, nós temos aí diversos atores que, com certeza, elevarão o nível desse encontro. É muito importante que a gente discuta isso hoje, porque o processo no Rio de Janeiro é um processo um pouco diferente, não é um processo igual. O modelo que está implantado ele é um pouco diferente dos outros estados. Então é preciso que haja uma discussão e nada melhor do que aproveitar um momento desse, onde as empresas estão presentes, onde as universidades estarão presentes, onde os governantes estarão presentes. Então eu convido vocês novamente, quarta-feira, às 9 horas da manhã, na Associação Atlética Banco do Brasil, na Lagoa Rodrigo de Freitas, próximo ao metrô, estação do metrô Jardim de Alá, 300 metros, fácil de chegar, e a presença de vocês é muito importante. Então, agradeço de antemão a presença de todos e agradeço aqui pessoalmente ao César pelo espaço e pela agradável conversa que tivemos. Perfeito, valeu muito, Renato, valeu muito pela sua presença e talvez você não tenha a ideia da importância que exista nesse papo para um aluno que esteja fazendo uma graduação em gestão ambiental, engenharia ambiental. A gente tem muito essa questão dos universitários, dos técnicos, porque a gente está vivendo uma época em que a rede social ela é um canhão de informação, mas também é um canhão de distração. E muitas vezes você tem pessoas que poderiam estar indo bem numa carreira, aí assiste lá um carinha falando, tal coisa tá por fora, isso não vai para frente não, e aí a gente perde de ter um profissional por conta de uma informação mal colocada, precarizada, e quando a gente recebe uma pessoa como você, o presidente de uma associação do peso da ABS,
para nós é lisonjeador, melhor dizendo, né? Porque a gente tem aquela certeza de que o nosso trabalho está começando a atingir espaços de relevância na sociedade. Isso faz muita diferença. E para quem está assistindo hoje, para quem está estudando, para quem é estudante da área ambiental, tem interesse em seguir uma carreira, ouvir você falar sobre a área do saneamento, sem delongas, faz uma diferença muito grande. Beber na fonte é o caminho, a gente sabe disso. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Por hoje a gente vai ficar por aqui. E para você que nos acompanha, eu tenho um recado. Curta, comenta e compartilha. Vou ser bem chato como sempre, né? Sempre fazendo aquele triplo C para favorecer o nosso algoritmo, ok? E se por um acaso você que está nos assistindo tiver interesse em fazer a sua pós-graduação em qualquer área do conhecimento, entre em contato com o Grupo Desempenho. O Grupo Desempenho, nosso parceiro aqui desde sempre, é referência em pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, com condições únicas e exclusivas. Se você busca realmente se tornar um especialista, faz o seu contato com o Grupo Desempenho através do QR Code que está na tela, que com certeza você vai encontrar o curso que você procura nas melhores condições. Por hoje ficamos por aqui e semana que vem tem mais, porque aqui o nosso papo é bora trabalhar e a nossa recompensa sempre vai ser o seu engajamento. Um forte abraço.